Olá, está iniciando agora a videoaula referente à primeira semana do PET volume 4. Hoje iremos falar de sequências e progressão aritmética. E a primeira sequência que iremos falar será sobre a sequência de Fibonacci. Ela diz o seguinte: um homem pôs um par de coelhos no lugar cercado por todos os lados por um muro. Quantos pares de coelhos podem ser gerados a partir desse par em um ano se, supostamente, todos os meses cada par dá à luz a um novo par e que é fértil a partir do segundo mês? Então, nós temos essa sequência aqui e nós iremos analisar. Então, nós temos aqui, ó, mês 0, existe apenas um par de coelho. O mês 1, os coelhos se acasalam ao segundo mês, logo continua a haver apenas um casal. No mês 2, este mês, a fêmea dá à luz a um par de coelhos, existindo agora 2 pares de coelhos. No quarto mês, o par original tem mais um par de coelhos e o par nascido no segundo mês também dá à luz a um par nascido no mês. 3 acasalam, ainda dão à luz. Isto faz um total de 5 pares. No mês 5, todos os pares que nasceram até há 2 meses dão à luz, fazendo uma totalidade de 5 pares. Então, e assim por diante. Então, se nós observarmos essa sequência aí, então nós temos, eu vou pegar os pares formados. No primeiro mês, nós temos um casal. No segundo mês, nós temos ainda um casal. Um casal que eles acabaram de dar luz a outro casal, né? Então, no segundo mês que nasce o outro. No terceiro mês, nós teremos esses 4 casais, que é o primeiro e o que deu à luz, né? Que agora são 4 casalzinhos, e assim por diante. Então, nós vamos observar o que nessa sequência? Que 1 mais 1 deu 2. 1 mais 2 deu 3. 2 mais 3 deu 5. 5 mais 8 deu 13. E assim, consecutivamente, essa é a sequência. Então, a gente parte do início e a soma desses números formado por esses casais, o próximo número é formado pela soma dos 2 anteriores. Isso é muito interessante. O retângulo de ouro. Essa sequência, né, agora presente no retângulo, nós podemos observar esse retângulo aí, que ele é composto de 2 quadrados de 1 por 1. Esse quadradinho de 1 por 1, 2 dele forma a lateral de um outro quadrado de 2 de lado. Esses mesmos, né, esse 2 e esse 1 formam um de 3. E esses, somando eles, um de 5 e assim por diante de 8. E essa vai formando essa sequência. E se ligarmos essa sequência que aparece aí, nós teremos uma espiral. Esse retângulo áureo, ou retângulo de ouro, ele está presente em edificações antigas, pinturas. A gente pode observar as proporções que existem no corpo, né, na nossa face, no corpo, na natureza, em diversas áreas. Podemos ver esse feto, né? O formato deles também está dentro desse retângulo. Nós podemos ver também esse retângulo, né, esse espiral dentro da nossa orelha, ele faz esse formato perfeito, né, da nossa orelha. Ele também está presente, a gente pode observar aí na natureza, tanto no continente quanto no olho de um furacão, quando ele começa e faz toda essa volta, né, essa espiral aí.
Então, agora a gente vai falar sobre essas sequências numéricas, né? Eu vim falando sobre a sequência de Fibonacci, depois eu vim falando do retângulo áureo, esse espiral, né, aí que a gente encontra. Agora a gente vai falar sobre sequências numéricas. Essas sequências são várias, né? Não existe uma só sequência. Eu peguei aqui sequência de números quadrados. Temos também sequência de números pares, peguei uma parte dos números pares. Temos a sequência dos números primos. Tem infinitas sequências. Então, a partir daí, nós iremos estudar a progressão aritmética. O que é a progressão aritmética? Mais conhecida como PA. Nós vamos analisar, antes de eu falar para você o que é, nós vamos analisar uma sequência, uma PA, uma progressão aritmética de números pares. E essa progressão, nós vamos analisar item a item. A partir do segundo item, do segundo número, que é o número 2, nós vamos subtrair o seu anterior. E nós vamos fazer isso com todos os números que estão nessa sequência. E nós vamos analisar o que vai acontecer de resultado. Então, 2 menos 0, 2. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2 também. Observe, tudo dá 2, se pegarmos um item e seu anterior. Todos eles darão o mesmo resultado. Então, nós temos aí essa PA, né? Essa progressão aritmética, dos números que vão aumentando de 2 em 2. E essa subtração que eu fiz aqui de um número pelo seu anterior, nós nomeamos, falamos que o nome dele é razão. Essa razão encontrada nessa sequência é 2, a razão aqui. Nem todos darão o mesmo valor. Então, nós temos que a razão, a sigla dela UR, igual a 2. Então, a progressão aritmética é como se fosse uma escadinha. Nós temos o primeiro item aqui, o primeiro item é o 0. Se eu somar a razão, eu terei o 2. Se eu somar o 2 no segundo item, eu terei o item 4. Se eu somar a razão, eu terei o item 6. Se eu somar mais uma razão, eu terei o item 8. E assim sucessivamente. Toda vez que eu somo uma razão, eu tenho o próximo número dessa progressão aí. É como se fosse uma escadinha, ok? Essa é a progressão aritmética. Como eu dei aqui, né, essa progressão, é uma sequência que ela tem uma razão entre esses números e há uma forma da gente encontrar qualquer número que a gente queira nessa progressão aí. E a partir daí eu vou te mostrar o termo geral de uma PA. O que vem a ser isso? Quando eu falo no primeiro termo, eu falo que ele é o A1. O segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3, e assim consecutivamente. É A4, e até eu chegar ao termo enésimo, qualquer termo que eu quiser para frente. Então, esse termo aí que eu não quiser ele aí para frente, que eu não sei o nome dele agora, é o AN. A gente nomeia ele dessa forma. Como eu encontro esse termo aí? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu... eu sempre vou começar a partir do segundo termo, tá? Para eu encontrar a minha razão é a partir do segundo termo. Então, eu tenho aqui o meu segundo termo, ele é composto do meu A1 mais uma razão. Então, quando eu tenho o meu A1 mais uma razão, eu tenho o meu termo A2. Então, meu termo A1, ele é composto o termo A2, ele é composto do termo A1 mais a minha razão. O meu termo A3, ele é composto do termo A1, o A1 está presente nele, mais duas razões. Concordem comigo? Olha lá o termo A3. Para eu chegar nele, eu preciso de duas razões, sair do 1 e ter duas razões para chegar no termo A3. Então, a gente sempre terá o termo A1 como base. Então, o termo A1 mais duas razões. O termo A4, eu vou sair do A1 e vou precisar de quantas razões? 3 razões. Tá certo? Agora, o termo A5. O A5, eu vou precisar do termo A1 mais 4 razões para formar esse A5 aí. O A6, ele é formado
por o A1 mais 5 razões. E assim consecutivamente. Então, o que a gente pode observar? Toda vez que eu tenho um termo, a quantidade de razão é um número anterior. Vamos lá, no A2 é uma razão, no A3 são 2 razões, no A4 3 razões. Então, como ficaria o meu enésimo termo aí? Né? Esse enésimo termo. Ficaria o meu A1 mais N. O N é a quantidade de termos que eu tenho, menos 1 vezes a razão. Concordem comigo que no termo 6, o meu A6, ele é composto do A1 de 6 menos 1 vezes a razão. Então, só que eu não preciso colocar 6 vezes 6 menos 1, mas ele está implícito. O exemplo 2 é uma atividade, o exemplo 2, ele é uma prova do Enem, né? De 2016, que fala assim: sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalham na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5 e 7, assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica dos andares 1, 4, 7 e 10, e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obra informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram realizados reparos na parte elétrica e hidráulica por João e Pedro, no qual o número de andares, qual o número de andares desse edifício? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que em 20 andares aconteceram reparo tanto na parte elétrica quanto na hidráulica, porque teve reparo em vários andares. Um era só na parte elétrica, outro era só na hidráulica. Porém, em 20 andares aconteceram os 2 reparos. Então, a partir daí, nós vamos descobrir qual é o número de andar desse edifício, ok? Então, vamos lá. A primeira informação que nós temos aí, que foi do reparo hidráulico, agora do elétrico. E esse terceiro aqui eu coloquei o quê? A primeira é do hidráulico, a segunda é do elétrico. Porém, eles trabalharam junto em 20 andares. No primeiro, no 7º andar, eu coloquei de cores iguais para a gente conseguir identificar. No primeiro, no 7º, no 13º e assim por diante. Aí nós agora vamos ter que descobrir o A20, né? Esse 20º andar aí, que eles trabalharam juntos. Então, quais as informações que nós temos? Que o A20, o N aí é o 20, né? Nós temos que o A1 é o 1. A razão, eu peguei aí 13 menos 7, que será a razão 6, né? Então, a partir daí, nós conseguiremos descobrir o andar. Peguei a fórmula geral do termo de mapear e vou substituir. O meu AN é o A20, é igual. Quem que é meu A1? É o número 1 que apareceu ali, mais o meu IN é o 20, menos 1, e a razão 6. Agora eu vou subtrair 1 do 20, que será o 19, né? 1 mais 19 vezes 6. Nós teremos então aí, né, repetindo 1 mais 19 vezes 6, nós teremos 144, mais 1, desculpa, não é 144, 114, mais 1, 115. Então, quer dizer o quê? Que o meu A20, quer dizer que esse aí, 115, são 115 andares. E no último andar, foi o que eles trabalharam juntos. Então, a alternativa correta aí é a letra D de dado, ok? Voltando aqui, D de dado. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários para que eu possa te ajudar. Um grande abraço. Temos a nossa correção da primeira semana do PET. E qualquer dúvida, estou à disposição.